E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai tratar mais uma vez, da conexão entre um filósofo clássico e uma ideia, um elemento cultural aí que tem alguma expressão na contemporaneidade. Mais especificamente, a gente vai falar hoje sobre um filósofo chamado René Descartes. Sim, Descartes, embora se escreva Descartes, a pronúncia correta é Descartes. E um filme que bombou pra caramba nos anos 2000, que foi uma trilogia muito famosa chamada Matrix, que eu acredito que muitos de vocês vão conhecer, que tem altas analogias filosóficas, Fazendo aqui uma breve sinopse, Matrix conta a história, de uma sociedade distópica, ou seja, pior do que hoje, em que as pessoas acreditam estarem vivendo no mundo real, que seria algo muito próximo, idêntico ao mundo que a gente vive, mas na realidade eles estavam conectados a cabos e fios e vivendo num programa de computador. Esse programa chamava-se Matrix. O que esse filme passa? A ideia de que o mundo real, esse mundo que a gente conhece, através dos sentidos, talvez ele não seja assim tão real quanto a gente possa parecer. Talvez ele esteja simplesmente nos enganando. Isso é baseado na teoria filosófica de um outro camarada, importante, que é o Platão, que a gente vai ver isso em detalhe em outra aula. Mas hoje vamos falar aqui sobre o filósofo Descartes, que também tem uma conexão muito estreita e importante com o filme Matrix. Veja bem, Descartes é um filósofo de uma corrente chamada racionalismo. Os racionalistas partem do pressuposto de que o conhecimento ele deve derivar necessariamente da razão, da minha mente. Pois os sentidos, que sentidos esses? Tato, paladar, visão, etc., eles nos enganam. Não existe a ilusão de ótica, por exemplo? Quando a gente está sonhando, não se dá a impressão que a gente está vivendo aquilo? Quando você não acordou, quem não acordou assustado algum dia porque teve algum pesadelo e tal, a impressão é que aquilo é real. Descartes leva isso em consideração e ele é racionalista e leva esse pensamento ao extremo, ao ponto de, inclusive, duvidar do fato da gente estar realmente vivendo aqui. O que estamos aparentemente visualizando. Descartes coloca a seguinte questão. Poderia, por que não, estar num sono eterno, uma espécie de coma. E o que me garantiria que de fato não é isso que está acontecendo? Imagine se você estivesse sonhando um sono profundo desde que você nasceu. Como você saberia discernir sonho e realidade? Essa que é a braba que o Descartes lança pra gente. E é mais ou menos essa pira do Matrix também. Os caras acham que estão vivendo no mundo real, mas na verdade eles estão no programa de computador. Ou é a pira também do Platão, que diz que a galera acha que tá vendo as sombras e pensando que as sombras são o mundo real, mas na verdade o mundo real está lá fora da caverna. Então, o Descartes, no século XVII, ele tem aí essa sacada, E se eu estou vivendo um delírio? E se o professor Bruno não existe de fato? E se os meus colegas não existem de fato? E se eu acho que eu estou tendo aqui uma videoaula, mas eu não estou tendo aula de fato? Que me garante que eu não estou apenas delirando? E aí Descartes tem uma saída
para isso, né, ele chama essa ideia, da ideia de gênio maligno, né, que teria um ser que talvez ficasse brincando com a gente, jogando a gente para lá e para cá, né, como uma espécie de caverna do dragão, assim, que o mestre dos magos te joga para os cantos e tal, tá te sacaneando. Só que Descartes é um cara religioso, e aí ele chega à seguinte colocação: Deus é bom, Deus não faria isso comigo. Então aí ele parte do pressuposto que de fato isso deve existir, mas não pelos sentidos, porque os sentidos muitas vezes realmente acabam nos enganando, certo? Por exemplo, você pode ter alguma dificuldade para enxergar a cor X. Aí você vai achar que a cor é uma coisa, mas a cor é outra coisa, né? E por aí vai. Você, sei lá, tá vendo um vulto e você acha que é um fantasma, mas aquilo lá era uma outra coisa. A sua mente faz conexões que vão para além daquilo que realmente está acontecendo. Então, Descartes leva isso ao extremo, ao ponto de colocar em xeque toda a nossa vida, né? Ao ponto de contestar se isso está acontecendo ou não. E ele sai com essa ideia, desse paradoxo, desse problema, invocando a ideia do Deus cristão, ele é cristão também, né? E Descartes, ele não é um autor cético. Embora ele parta de uma dúvida absoluta, ele está procurando verdades que não se possa contestar. Para um cético, isso não existe. Para um cético, tudo é passível de dúvida. Tudo está sempre em suspensão. Mas Descartes queria encontrar uma verdade definitiva. E depois de muito refletir, ele acaba chegando a uma conclusão. Ora, talvez de fato esse mundo aqui não exista, mas eu tenho consciência que eu sou um ser e eu estou aqui no mundo. E aí ele lança aquela máxima: penso, logo existo. Quando ele está falando sobre isso, ele está se referindo ao fato dele ter consciência de que ele é um ser vivente e que isso é uma verdade inquestionável. E essa vai ser a pedra fundamental de todo o pensamento dele, que a gente vai explorar com mais detalhes na aula de logo mais. Bom, é isso aí, pessoal. Tchau!